Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de discipulado. Nós vamos ministrar hoje a 11ª e 12ª aula do nosso curso. Então, na 11ª aula, nós vamos falar sobre o comportamento instintivo do conselheiro, tá? E na 12ª aula, nós vamos falar integrando o novo crente à igreja. Nós vamos então orar para que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede e que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que possamos uma vez mais, ó Deus, engrandecer, bendizer e exaltar o teu nome. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante das tuas mãos, tanto os irmãos que aqui estão, quanto aqueles que estarão participando online, estarão participando, ó Pai, destas lições. E que o teu nome, sobretudo, venha a ser glorificado na vida de cada um de nós, e que o Evangelho possa ser ministrado, e que vidas possam aceitar a Ti, e que possam passar por esse processo de discipulado, sendo consolidado, firmado na casa do Senhor. Assim nós oramos em um nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos aproveitar que estamos sobre os nossos pés. Vamos ler um texto aqui, dois textos na realidade. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 29, versículo de número, 28, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até consumir dos séculos. E o segundo texto se encontra em Marcos, no capítulo de número 16, o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Só até esse versículo. Amém? Podeis assentar. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu li aqui, para dar introdução à nossa aula, eu li dois textos. Esses dois textos, eles tratam do ide de Jesus. Então vejam bem, o ide aqui, Jesus não perguntou: será que você pode ir? Não. Ele usou, esse ide é um ide imperativo, é uma ordem. Portanto, ide, né? Então, tanto Mateus quanto Marcos vai falar do ide. Mas, se nós lermos os dois textos, nós temos uma diferença de Mateus para Marcos. Marcos pregou o evangelho para os
romanos. O povo romano era um povo que eles estavam acostumados com exército, com ordem, com a coisa acontecer naquela hora, naquele momento. Então ele vai apresentar Jesus como um bom servo, né? E colocando-se em pé, e logo foi, são expressões que ele quer mostrar que Jesus estava sempre pronto. E então, Marcos é a coisa rápida, acontece rápido. Mateus, ele vai dar ênfase ao ensino, né? Enquanto Marcos vai falar, ide pregai, Mateus vai falar, ide ensinai. Então tem diferença para essas duas expressões? Tem, e muita, né? Muitas são as diferenças. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear. E ele foi andando, e a semente, diz a Bíblia, que ia caindo pelo caminho. Caiu em caminho pedregais, caiu em caminho de espinhos, caiu em terra dura, caiu em terra boa. O semeador estava preocupado qual tipo de terreno ele estava andando? Em nenhum momento ele preocupou com isso. Por que que ele não preocupou? A Bíblia vai dizer assim, que pregues a palavra, que insta a tempo e a fora do tempo. Então nós somos chamados para pregar e anunciar. Agora, quem vai fazer dar o crescimento é Deus. Então, o que ocorre? O semeador saiu lançando a semente, pregando. Ele saiu pregando. E a semente foi lançada independente do terreno. Lógico que quando a semente cai num coração aberto, num coração quebrantado, contrito, aí é a oportunidade de Deus trabalhar naquela vida. Mas tudo indica, como era muito imediato naquele momento, então Marcos não estava preocupado com o fruto, se ia gerar ou não fruto. Lembrando que, como a Bíblia nos dá a ordem de pregar, mas quem faz gerar o fruto é Deus. Então, quem gera o fruto é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração das pessoas. E elas, então, recebem a palavra. Já o ensinar vai mais longe do que o pregar. Porque o pregar, na parábola, o semeador parou para dar atenção em que lugar caiu a semente? Ele parou para regar a semente? Ele parou para cuidar da semente? Não, ele não está preocupado com a semente, ele está preocupado em pregar e lançar a semente. O fruto, quem produz na cabeça dele é Deus. Mas Mateus não, ele está preocupado. Então era como se um agricultor saísse, lançasse a semente. O ensinador é assim, e ele vai vigiar para que a semente produza, cresça, para que dê frutos. Então o ensino, ele vai além da pregação. Não é somente a pregação, né? Então uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar. E aqui no caso de Mateus, ele vai fazer uma alusão importante, que ele vai falar assim, fazer discípulos, né? Fazer discípulos. Então eu dei um texto bíblico para Marcos, falando sobre pregar, que foi o caso do texto que ele pregou e o semeador saiu a semear. Então ele somente pregou. Agora eu vou dar uma outra situação que não é só pregar. Quer ver? Nós vamos então
quando Filipe encontra com o eunuco, né? O Filipe, um pregador do evangelho, um ensinador da palavra, ele aparelhou, ele correu do lado da carruagem do eunuco e ouviu que o eunuco estava lendo o livro de Isaías, porque foi subindo como renovo, raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Então ele vai pegar e vai falar assim: entendes tu que lês? Aí o eunuco fala: não, porque não tem alguém que me explique, que me ensine. Ele então vai falar: opa, é a minha oportunidade. E então ele subiu na carruagem, e a Bíblia diz que ali ele foi ensinando o eunuco. Eu não sei quanto tempo demorou aquela viagem, porque a Bíblia não fala. Mas eu sei que no final da viagem, ele já estava discipulado, a ponto de que a semente produziu bom fruto no coração do etíope, a ponto dele falar: é lícito eu me batizar quando vi uma lagoa? Filipe falou: é lícito se crer no Senhor Jesus, como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. E ele então: eu creio. Então foi e batizou nas águas. O batismo nas águas ali simboliza que o período de discipulado dele estava pronto. E ele agora estava apto a ser um discipulador. Então ele saiu do rol de ser discipulado e se tornou um discipulador. Então agora ele está numa nova etapa. Interessante que os discípulos, eles foram discipulados por Jesus. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, agora eles se tornaram os discipuladores, né? Eles vão transmitir o evangelho de boas novas, eles vão ensinar as doutrinas do evangelho, das boas novas, novas de paz, novas de alegria, novas de bênção, novas de graça. Eles vão ensinar, e as pessoas então serão discipulados, a ponto de tornar também um discipulador. Então veja bem, é uma sequência, tá? É uma engrenagem, né? Então nós chegamos aqui na 11ª lição, que vai falar o seguinte, sobre a necessidade de consolidar as almas, né? De fazer esse bom trabalho de discipulado. Então vejam bem, tem uma revista que chama Ensinador Cristão. Lá no ano mais ou menos de 2004, ela lançou uma edição e foi feito uma estatística, uma pesquisa. E na pesquisa que foi feita, falou o seguinte, era um outro nome que se dava àquela pesquisa, mas eu a nomeei de o funil das Assembleias de Deus. E eles falaram que a cada 1000 almas que aceitam a Cristo, 10 chegava ao batismo. E depois de 1 ano, uma somente permanecia. Então ficamos um funil. Por que eu dei nome do funil? Porque entra 1000 e sai 1. Entra 1000 e sai 1. Nessa pesquisa, eu entendi que nós, assembleanos, somos muito bons em quê? Em pregar o evangelho. Por quê? Porque 1000 pessoas aceitam a Cristo. Então nós somos excelentes pregadores. 1000 pessoas aceitam a Cristo. Só que eu descobri que nós somos maus discipuladores. Porque só um permanece. O fruto é 1000 por 1, quando deveria
ser pelo menos o contrário isso aí, o mínimo de perda possível, né? Então a nossa perda é altíssima, né? A gente perde 99,9, né? Então a gente perde demais, né? O nosso nível de perda está alto. A gente precisa melhorar em quê? No discipulado. A gente cumpre bem Marcos, ide pregai, mas a gente não cumpre bem, ide ensinai, tá? Isso lá em 2004. De lá para cá, melhorou muito. A igreja vem voltando para essa questão do discipulado, tá bom? Então, ó, o consolador como conselheiro. Consolidador, tá? Consolidador como conselheiro. Gente, me fala uma coisa. O que ocorre? Se alguém te pedir um conselho, por que a pessoa te pede conselho? Porque ela acredita em você. Quando alguém nos pede um conselho, né, é porque ela confia em nós, acredita em nós, vê algo diferente em nós. Então, veja bem, no slide está assim, ó, o consolidador como conselheiro. Então, tem técnicas aí a ser apresentadas, tá? A primeira técnica aí é o quê? Conquistar a confiança do discípulo, né? Conquistar a confiança do discípulo, né? Como que a gente vai conquistar a confiança de alguém? Então tá ali, ó, trata-se de uma técnica, tá? E dentro dessa técnica é o quê? Você vai dar atenção para a pessoa. Tudo que a pessoa quer é ser ouvida, né? Às vezes a gente nem vai pregar tanto, a gente vai ouvir a pessoa falar, expor os problemas dela, expor as dificuldades que ela está vivendo, e aí a gente vem com uma palavra de Deus, né? Mas pastor, quando é a palavra de Deus, o que eu vou falar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá palavras, né? Abra sua boca e eu a encherei. Então, na hora, quem vai nos capacitar para dar uma palavra direcionada, uma palavra abençoadora, uma palavra que vai mostrar uma direção para aquela pessoa, o Espírito Santo vai nos dar essa graça. Essa graça, ela vem de Deus. Então, a primeira coisa é conquistar a confiança do discípulo. Conquistar a confiança do discípulo. A segunda, aceitar incondicionalmente o discípulo. Então veja bem, pode ser a pessoa que for, nós vamos aceitá-lo, tá? Ó, no processo de aconselhamento, o discípulo deve ser aceito como ele é. Isto não quer dizer que o discipulador deverá aprovar sua má conduta, mas sim aceitar o aconselhado como uma pessoa dotada de digno de valor. Então não julgue a pessoa e nem lhe dê um sermão. O julgamento compete tão somente a Deus e não é nossa tarefa, ou tarefa do discipulador, aprovar ou desaprovar aos homens. Isso compete a Deus e não a nós. A Bíblia vai falar, não julgueis para que não sejam julgados, né? Então, nós nos propomos a evangelizar. Hoje, tem todo tipo de pessoas a gente encontra, né? Pelo caminho. Então nós chamamos de sociedade
orgânica, onde tem vários tipos de pessoas diferentes, de grupos, tá? E a gente não pode criar e falar, esse encaixa no plano de Cristo ou não. Não, nós não podemos discriminar ninguém. A Bíblia diz, vinde a mim, todos vós. Independente do que a pessoa seja, do que ela pratique, nós, como servos de Deus, devemos demonstrar o amor pelas almas, né? Agora, nós não vamos concordar com a conduta da pessoa. Isso a gente não concorda, né? Então, é como Deus. A Bíblia vai falar assim, que Deus ama o pecado, o pecador, mas abomina o pecado, né? Deus ama por que o pecador? Porque Ele sabe que aquele pecador, ele pode se arrepender e ter acesso à graça de Deus, né? Mas Deus abomina quando o homem anda no pecado, né? Então em Gálatas vai falar, irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espiritual, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o discipulador, ele precisa ser um bom conselheiro. E o bom conselheiro, vamos passar por ponto 3 lá. O bom conselheiro, o que é que ele faz? Ele escuta. O bom conselheiro, ele vai escutar. Ele vai, então na primeira, ó, conquistar a confiança do consolidado, aceitar incondicionalmente o discípulo e terceiro, escutar. Escutar aqui, gente, é dar ouvidos, tá? Dar ouvido à pessoa. Então, deixa a pessoa falar. Alguém aqui já foi no psicólogo? Foi ou não? Não? Ninguém aqui foi no psicólogo? A sessão lá no psicólogo é assim, você vai lá no psicólogo, aí você acha que o psicólogo vai chegar e vai te falar um montão de coisa. Não, o psicólogo foi mais quieto que tudo. Você quem vai falar. Aí você vai começar a contar a sua vida, os seus problemas. Só o fato de você abrir o seu coração e começar a se expor, falar, só esse fato, você está tirando as cargas, né? Aí o psicólogo mais escuta do que tudo. E ele vai ali analisando o que precisa ser feito. Até o ponto que ele vai então trazer um conselho. Então o psicólogo age assim. Então nós vamos trazer isso para o mundo espiritual. A pessoa vai falar dos problemas, das dificuldades, e nós vamos ser então bons conselheiros. Agora, quem vai colocar as palavras em nós, né? É o próprio Espírito Santo que há de nos dar graça. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente gosta de quê? De pregar. E todo pregador gosta disso daqui, ó, microfone. Todo pregador gosta de microfone, né? E aí fala. Falei que nós temos esse problema, porque a gente quer falar. Não, tem hora que tem que parar e escutar qual é o problema, para a gente ir com a palavra lá na ferida, lá onde vai tocar na alma, no profundo do coração. E Deus sempre tem uma palavra. Então a Bíblia diz assim, ó, sede prontos no ouvir, né? E tardio, né, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Pronto para ouvir. Então, o consolidador, uma das características, ele vai
ouvir, né? Dar ouvido. Nós vamos então para a segunda parte aí, qualidades do conselheiro. Qualidades do conselheiro. Então nós temos qualificações dos discipuladores eficazes. Eficaz aqui, gente, é aquele que consegue atingir o alvo, tá? Eficaz aqui é aquele que consegue cumprir com o objetivo, com a meta. Então está aí no slide, ó, a qualidade do discipulador conselheiro. Qualificações dos discipuladores eficazes. Primeiro, cordialidade, né? Então, ó, este termo implica em cuidado, respeito e preocupação sincera, né? Daí a importância de você ligar para a pessoa, daí a importância de ir até o lar da pessoa. Com isso, a gente vai conquistar a pessoa demonstrando o nosso carinho, o nosso amor, né, o nosso cuidado, e a pessoa vai se sentir especial para nós, né? Então, primeira coisa, cordialidade, tá? Jesus mostrou isso quando encontrou-se com a mulher, junto ao poço de Jacó. Lembra lá da mulher samaritana? A mulher samaritana, Jesus não chegou lá já julgando ela, né? Por exemplo, imagine só, Jesus chega lá meio-dia. Aí Jesus aponta para ela e já toca logo na ferida. Vira e fala, pois é, você vem meio-dia aqui, porque você não pode vir no horário normal, porque você já teve 4, 5 maridos, e agora o que você tem não é seu? Já pensou se Jesus já aborda ela assim? Não, Jesus foi cordial. Ela já chegou com a pedra na mão. Pelo contrário, ela chegou com a pedra na mão, lembra? Como que tu é judeu e vem me pedir água? Ela estava com a pedra na mão. Mas Jesus não, Jesus foi cordial. Jesus, mulher, se tu soubesse quem lhe pedes água, então você que me pediria água, e eu te daria da água da vida eterna, que jorra para a vida eterna. E ali naquele diálogo, ela viu que Jesus não estava ali para apontar erros, que Jesus não estava ali para confrontá-la. Não, não. Ela viu que Jesus estava disposto a trazer uma boa palavra, uma solução para o problema dela. Aí sim, Jesus conquistou a atenção dela. Foi cordial com a mulher. Outra coisa é a sinceridade, está aí no ponto B. Sinceridade. Então, ó, sinceridade, o conselheiro sincero e real. Uma pessoa aberta, franca, que não usa de fingimento, nem de uma atitude de superioridade. A sinceridade implica em espontaneidade, sem irreflexão, atos premeditados. E o uso de honestidade sem confrontação impiedosa. Isso significa que o ajudador é profundamente ele mesmo, não sendo tipo que pensa ou sente uma coisa e diz algo diferente. Então ele é nada mais, nada menos do que sincero. Gente, sincero não é sinônimo de sem educação, né? Você pode ser sincero sem ser mal educado, tá bom? Pode ser sincero sem ser mal educado, porque tem pessoa que já chega e coloca o dedo na ferida, e aí ele não conquista a pessoa. Mas o sincero aqui, lá no teatro grego, eles usavam cera, chinês também, né? Lembra lá, os chineses, elas passam uma cera branca, né? De tal maneira que você, depois que eles tiram aquela cera, você não sabe qual é a atriz, qual é o ator, porque passa aquela cera. Então, sincero vem de quê? Sem cera, né?
A gente fala a verdade, a gente é sincero, a gente mostra a verdade, mas a gente não precisa ser sem educação. Eu conto que teve um irmão que ele tinha um problema, né? Que ele andava mal cheiroso, né? E algumas irmãs reclamou, o fulano está andando muito mal cheiroso. E eu falei, meu Deus, como eu vou abordar o irmão para falar uma coisa dessa, né? Eu fiquei orando e pedindo a Deus a direção. Quando chegou no aniversário do irmão, Deus me deu uma estratégia. E a estratégia foi eu dar um desodorante para ele. Aí eu falei, olha, a posição que você ocupa na igreja é uma posição que as pessoas passam muito por você aqui. Então você tem que estar sempre cheiroso, né? Então usa desodorante direitinho. Naquilo ele não ficou triste comigo, né? Imagine se eu abordo ele e falo, rapaz, você está muito mal cheiroso aqui e as pessoas estão reclamando, você está, né? Ia ser desagradável, né? Não, cheguei lá, trouxe um presentinho para você, tá? Porque aqui é um local de destaque, as pessoas passam por você, então você tem que estar bem cheiroso aqui, né? Então você faz de uma forma para não machucar a pessoa, né? Não trazer esse embate assim, tá bom? Então, somos sinceros. Outro ponto aqui, gente, o ponto C, é a empatia. E o que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar ao lugar de outrem, tá bom? Então você coloca no lugar da pessoa. E se eu estivesse no lugar desta alma, né? Porque hoje, graças a Deus, o Senhor nos chamou e nós estamos em pés, né? Mas olha o que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Por quê? Quem aqui pode dizer que amanhã estará em pé? Né? Nenhum de nós, que a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então tem tantas pessoas caídas. Quando você anda na rua pregando o evangelho, você vê quantos crentes desviados, pessoas que estão mendigando e eram pastores, eram servos de Deus, eram obreiros, tudo desviado do evangelho, caíram. A gente, quem está em pé, cuide, para que não caia. Então a gente não sabe do dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Mas uma coisa certa e boa é ter empatia. Empatia, capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa. É falar, e se eu estivesse nessa situação? Né? E se eu estivesse no lugar desta pessoa? A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo, né? Coríntios capítulo 12, versículo 31 vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vocês já notaram esse versículo? Porque o capítulo termina aí, ó. Capítulo 12, versículo 31. Houve uma má divisão aí, porque ele dividiu o capítulo, né? E foi logo 13. Olha que coisa linda, gente. Ele vai falar assim, o apóstolo Paulo falando, procurai com zelo os dons. Eu lhe mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o próximo versículo? É o capítulo 13, né? Porque o capítulo 12 acabou. Coloca para mim o capítulo 13 aí, versículo 1. Ele vai falar sobre o quê? A supremacia do amor, né?
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, qual que é o caminho mais excelente? O amor. O amor é o caminho mais excelente. Que coisa linda! Ele vai tratar dos dons espirituais, de todos os dons. No entanto, quando ele chega à conclusão dos dons, ele vai falar: mas eu vou te mostrar um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o amor. Né? Que coisa maravilhosa. O caminho mais excelente é o amor. Vamos então, meus amados, para o próximo ponto aí, tá? Próximo slide vai ser igreja, o consolidador como conselheiro. Não, o consolidador, comportamento instintivos do conselheiro, né? Então, dá atenção, tá? Eu vou ter que acelerar por causa do tempo, para a gente terminar essa primeira aula e já começar a segunda. Então, primeiro, dá atenção. Toda pessoa quer atenção. Segundo, nós falamos um pouquinho sobre ouvir, né? Ouvir a pessoa. Naquele versículo que fala, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tá bom? E por fim, responder. Responder aqui é no sentido de dar uma palavra, aí vem uma palavra de orientação para que a pessoa venha refletir. Tá bom? Então tá aí, comportamento instintivo do consolidador. Dá atenção aqui, gente, fica relacionado a gente parar, né? Você já viu aquela pessoa que você está falando e ela está olhando lá para o outro lado? Isso não é dar atenção. Você está falando com alguém e a pessoa está folheando a Bíblia, né? Ah, tá, sei. Ah, tá, correto. Ela não está dando atenção, ela está vendo outra coisa. Não, aqui dar atenção é olhar nos olhos, é parar, falar sim, pois não, sei. Se você tiver alguma dúvida, aí você, você me fala isso novamente que eu não entendi bem? Aí a pessoa vai ver que você está dando atenção para o que ela está falando, tá? Vamos mais então adiante, porque o horário não nos permite ficar refletindo muito, né? Mas a 12ª ministração. Nós vamos falar agora sobre a integração do novo convertido na igreja. Então, integrando o novo convertido à igreja. O discipulador e o discípulo. Então, o que nós vamos fazer, gente? A primeira coisa que vamos fazer, nós vamos trazer, olha só, igreja significa chamados para fora, ou tirados para fora, tá? Então, a igreja é uma família, né? Esses dias na vigília, uma irmã que chama Luciana aceitou Jesus. Aí eu, lá no púlpito, eu pedi a ela que olhasse para frente, e ela olhou assim, ficou de frente para a igreja, e ela viu a igreja lotada, e eu olhei para ela e falei assim, essa aí é a sua nova família. Por quê? Porque a igreja precisa ser uma extensão da minha casa, uma extensão da sua casa, uma extensão da sua casa, de forma que as nossas famílias aqui agrupadas se tornam uma grande família, onde os seus problemas são os meus problemas, onde as suas vitórias são as minhas vitórias, né? Então a gente se sente parte, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Então, um membro fora do corpo não subsiste, não permanece,
né? Não, o membro tem que estar ligado no corpo de Cristo. Então, quando a pessoa aceitou a Jesus, ela precisa passar por esse discipulado, a ponto de nós colocarmos, inserirmos ela no corpo de Cristo, né? Então, por exemplo, se é um jovem, eu vou apresentar, e eu não sou jovem, eu não vou falar a linguagem daquele moço que aceitou a Jesus, né? Porque para ele a minha linguagem já é uma linguagem ultrapassada. Então talvez o melhor seja um jovem ajudá-lo a integração dele aqui. Se é uma irmã, é mais fácil que uma irmã. Por exemplo, tem situações que uma irmã vai falar coisas íntimas do seu ser para um homem? Vai? Não vai. Então a pessoa mais apurada para ajudar é uma outra irmã, né? Um homem vai falar da sua intimidade para a mulher? Também não vai. Então o mais apurado é um outro homem para acompanhá-lo, tá? Para integrar essas pessoas ao corpo de Cristo, para que ela não fique um membro fora do corpo. Então nós estamos falando aqui de consolidação destas almas, né? Então nós vamos, primeiro, a gente como discipulador. Então, nós vamos apresentar esse novo convertido à igreja, né? Apresentar ele à igreja. Uma coisa importante, chamar a pessoa pelo nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Ainda que se chame Glaucindo, mas gosta de ser chamado de Glaucindo. Então cada um de nós, e a gente aprendeu com o nosso pastor isso. Às vezes eu observo o pastor Samuel, e ele desce, pega na mão das pessoas, e ele, quem ele não conhece, não sabe o nome, ele pergunta, memoriza os nomes, e depois passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele encontra com aquela pessoa e fala: ô irmão Mauro. Aí quando você olha e fala assim: poxa, o pastor Samuel me chamou de irmão Mauro e guardou meu nome. Aí você fala: poxa, que legal, né? Que bacana, né? Então, chama a pessoa pelo nome. Teve uma época que eu só tratava os irmãos como irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. E depois eu vi que as pessoas me perguntavam: você conhece o fulano lá das Andradas? Eu falava: eu devo conhecer sim, mas está lá, não sei. Ou seja, não, tem que identificar quem que é. Então é muito bom você chamar pelo nome. Segundo ponto, apresentar essa pessoa ao pastor. Falar: esse aqui é um novo convertido, está chegando, e apresenta ao pastor. E o pastor está ali para dar e apresentar todo carinho à ovelha. Pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? Cheiro de ovelha, por quê? Ele tem contato com as ovelhas, né? Então o pastor vai dar uma palavra amiga, uma palavra de conselho, vai dar uma atenção especial. Então apresente ao pastor. Apresente a classe de escola dominical, né? Vá lá, leve a pessoa, né, até a classe de escola dominical, apresenta o professor que está lá. Então, se ele é, por exemplo, um jovem, você leva lá na classe dos jovens, quem está dando aula para os jovens, uma suposição aqui, é o Anderson, a Luciana, o Mário, aí você vira e fala: professor, esse aqui é um novo convertido, eu trouxe, vai participar da escola bíblica dominical. Ou seja, você vai integrar essa pessoa num grupo dela. É lógico, meus irmãos, que a igreja não é para ter panelinha. Quando eu chamo de panelinha na igreja, eu estou falando de grupos fechados. São só aqueles irmãos ali, ninguém mais pode entrar. Não. A gente tem algo que a gente chama de grupo. Lá tem o grupo dos jovens, né? Tem o departamento das crianças, dos adolescentes, dos irmãos, das irmãs.
a gente precisa inserir. Mas é um departamento, é um grupo aberto. Todos que chegarem têm acesso àquele grupo. Essa é a ideia, tá? Apresentar, seja, se a pessoa for músico, né? Ele vai se dar bem com os músicos. Então a gente apresenta a ele os músicos. Ih, rapaz, esse aqui, ó, é guitarrista, né? Aí se apresenta a pessoa, esse aqui é baterista. Aí vai ter as oportunidades de estar aí entre os músicos. O músico gosta de estar junto de outros músicos, tá? Integre-o nas conversas. Faça-o sentir-se congregado da igreja. A pessoa tem que sentir bem no nosso meio. É isso. A pessoa tem que vir aqui e ser acolhido de tal forma que ela se sinta bem. Ela fala, puxa, eu fui lá na igreja, mas eu fui tão bem recebido, né? Eu senti algo diferente naquela igreja. É isso. Então a igreja precisa estar apta a cumprir o seu papel de integração de todas as pessoas. Todas as pessoas. A gente não faz acepção de pessoas. Quer ver, irmãos, uma dificuldade que a gente encontra, e eu já vi isso na igreja, a questão de vir, até mesmo seja um mendigo que for, a pessoa está mendigando, ela chega aqui mal cheirosa, ela está na rua, né? Teve um dia que entrou um rapaz aqui, sentou ali, eu vi que tinha irmão perto, e saiu daquele banco e deixou ele sozinho, né? O rapaz estava mal cheiroso? Estava. Mas só ali ele já ia se sentir o quê? Discriminado, né? Eu lembro que eu cheguei e sentei perto. Estava com cheiro ruim? Estava assim. Mas eu fiquei perto para ele se sentir acolhido. E voltar uma outra oportunidade, né? Então a gente, como servo de Deus, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque é uma alma. E tem um hino que as irmãs cantam que fala assim, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? A alma foi comprada nem com prata, disse Pedro, nem com ouro, mas com precioso sangue do Cordeiro. Então, nós, eu e você, precisamos acolher essas pessoas, né? Então, ó, você é um discipulador. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para fazer discípulos. Discipular não é apenas levar alguém a confessar a Jesus Cristo a confessar Jesus Cristo que é o Senhor. Isto é apenas o primeiro passo, né? Então lembra que eu falei da Bruna? A Bruna foi muito além. Eu fui até a pessoa aceitar o Jesus. Mas a Bruna deu continuidade, pegou o telefone, ligou, encontrou, viu o que podia fazer para o rapaz. E isso vai muito além de só a pessoa aceitar Jesus, né? Então, vai falar aqui. Agora, é necessário ajudá-lo a estender o senhorio de Cristo a todas as áreas da sua vida. Depois da decisão, segue-se a consolidação, que é o começo do processo de santificação. E o segundo passo no processo de discipulado, que é o segundo passo, né? No processo discipulado. Consolidar é ajudar o novo crente a afirmar sua decisão. Então a pessoa fez a profissão de fé ali naquela hora. Ela falou, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Mas se a gente deixar ela ali, a Bíblia fala que a gente lançou a semente, não cuidou, o maligno vem com o intuito de tirar a semente do coração da pessoa. Então não basta somente lançar a semente, a gente tem que cuidar da semente, né? Para justamente que o maligno não venha tirar aí a atenção, né? Em Hebreus capítulo 12, fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Você é escolhido para essa fascinante tarefa de ser canal e testemunho de uma grande transformação na vida de um discípulo. Será um investimento que lhe renderá um elevado lucro espiritual no reino de Deus. O Senhor do reino, Jesus, levará em contas essa sua expressão de amor por alguém por quem ele deu a vida. O novo crente que o Senhor te tem confiado. Então, gente, é uma tarefa sublime. É uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Às vezes você tem que buscar a pessoa em casa. Às vezes a pessoa vai falar uma palavra mal falada contra você naquela hora. Mas a gente tem que entender que nós estamos em guerra espiritual. Eu lembro que o rapaz estava me discipulando. Um dia eu falei, não venha falar mais de Jesus comigo. Se você vier, eu vou partir para a briga contigo, hein? Não me dê mais uma palavra de Jesus que eu não quero ouvir esse nome. Imagine só. E ele ali tentando me discipular, me encaminhar, com todo amor, com todo carinho. Mas na hora que a coisa apertou, onde que eu fui buscar socorro? Naquela pessoa, que eu sabia que eu podia contar com ela. Então ali, ele usou de uma estratégia, acabou por me ganhar para o Senhor, né? Então, dando continuidade aí, aprendendo a servir como um discipulador, é o ponto 2 ali. O primeiro ponto, gente, então, você é um discipulador. Essa tarefa é uma tarefa sublime, nós somos chamados, não é uma tarefa fácil, mas Deus é quem capacita. É o Senhor quem nos dá graça para exercermos esse grande ministério, tá bom? No segundo ponto, vai falar assim, aprendendo a conhecer o discípulo. Pode ser que você já conheça o novo convertido, talvez você o tenha conduzido a Jesus. Quanto mais próximo o seu relacionamento se tornar, maior será o poder que Cristo vai usar para se aproximar, apoiar e encorajar um ao outro. Seja uma das primeiras pessoas na sua igreja a criar laços com esse novo convertido. Gente, nós temos aqui uma estratégia. Nós precisamos, como igreja de Cristo, sermos estrategistas, tá? Nós temos que ter estratégia. Às vezes, nós estamos falhando na tarefa de evangelização, discipulado, porque a nossa estratégia é fraca. Se a gente tiver uma estratégia mais apurada, nós vamos ganhar e consolidar mais almas para o reino. Quer ver? Era tempo da cega, do trigo, da cevada. Os medianitas, eu costumo chamar medianita de preguiçosos. Eles ficavam olhando para os campos do povo de Israel. Estavam brancos, estava pronto para a colheita, mas eles não queriam nem colher. Os medianitas queriam esperar todo Israel colher, e quando eles colhessem, aí eles vinham e tomavam do fruto. Sabiamente, Gideão, o que ele fez? Ele pegou o trigo e levou para a eira. Levou para a eira? A eira é lugar de bater trigo. Ele não levou para a eira, porque os medianitas estavam de olho na eira.
Então ele usou uma outra estratégia. Ele foi então e levou o trigo para o lagar. Não é tempo de uva, vai ter alguém em lagar? Não vai. E no lagar ele bateu o trigo. O que é isso, gente? É estratégia. Então o evangelho nós precisamos ter estratégia. Quer ver a estratégia de Paulo? Quando você vai passar, irmã Zilda, diante de um montão de oferendas a Satanás, como que a senhora passa? Como que a gente passa? Às vezes a gente passa até de longe, não é verdade? A gente olha aqui dali e fala, meu Deus do céu, né? A gente até... No entanto, o apóstolo Paulo está passando no Areópago. Lá era um local de consagração aos deuses de Atenas, né? E ele, um estrategista, ficou olhando ali aqueles deuses, aquelas estátuas ali, aquilo não incomodou ele. Talvez incomoda a mim, mas não incomodou ele. Ele foi olhando até que ele achou um altar, e nesse altar estava dizendo assim, ao Deus desconhecido. Olha como que o camarada tem uma estratégia. Já sei, vou pregar aos atenienses que são supersticiosos, eu vou pregar sobre o Deus desconhecido. Ei, ateniense, eu vim aqui pregar para vocês, sabe sobre quem? Sobre o Deus desconhecido daquele altar que está ali. Aí o agrupamento dos atenienses vieram até ele, né? O que foi isso? Foi estratégia. Então, olha, nós temos que ter estratégia também para com esse trabalho de discipulado, né? Então, no ponto 3 aí, ó, então nós passamos, você é um discipulador, aprendendo a servir como um discipulador. Terceiro, aprendendo a conhecer o discípulo, tá bom? Em Efésios capítulo 4, versículo 3, vai falar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, e por todos, e em vós. E em Provérbios fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, tá? Então, nós temos que conhecer aqueles a quem nós estamos discipulando, se aproximar da pessoa. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Antigamente eu ministrava sobre isso aqui, eu falava sobre mandar uma carta, né? Hoje saiu da moda, né? Não está na moda mais mandar carta, mas a gente manda um WhatsApp. Às vezes a gente gasta tão pouco tempo, né? Fulano, como que você está? Está tudo bem? Tenha um bom dia, Deus te abençoe, né? Você faltou o culto ontem? Nós sentimos a sua falta, estamos com saudade de você. O que é isso? É hospitalidade, é estar junto, mostrar que está ali, né? Apegados àquela pessoa. No quarto ponto, nós temos aí, quando e onde se encontrar com o seu discípulo. Gente, nós temos aqui duas situações que eu gostaria de falar. Que tem coisa que até não está aqui, tá? Mas veja bem, eu montei uma estratégia como pastor lá na congregação em Benfica. Eu dei um treinamento para a igreja e pós-treinamento eu falei, agora vocês são discipuladores. Quem aceitar a Jesus aqui, uma pessoa vai na frente e vai abraçar essa pessoa. A pessoa vai se sentir bem,
Mas, para mim, que sou o pastor da igreja, você está falando para mim assim: eu sou o discipulador. Você vai pegar o contato, o endereço daquela pessoa e vai começar a discipular aquela pessoa. E eu, como pastor, vou te cobrar, vou querer um feedback, vou querer que você me fala como que está indo a evangelização. Nós fizemos uma apostila e os 7 passos que chamava apostila. Então, eram 7 estudos. Então, quando você vai encontrar nesse ponto 4 aí que está falando, quando e onde se encontrar com o seu discípulo? Você vai encontrar para falar sobre novela? Não. Você vai encontrar para falar sobre futebol? Não. Você vai encontrar para falar sobre a palavra de Deus. Pode ser que ali passa, mas não é o foco o futebol, o foco não é a palavra. Então a gente tem que se policiar para que a gente venha dar ali, ajudar a pessoa a dar os primeiros passos, né? Nós aqui somos pais, né? E os pais, eles ensinam os filhos a caminhar, a andar, né? Então, o menino começa engatinhando, daqui a pouco começa a dar os primeiros passinhos, aí às vezes a gente cerca do lado assim para não cair, para não escorregar, para dar os primeiros passinhos, né? Mostrando o caminho, como que é, até que eles andam com as suas próprias pernas, né? Já estão bem apurados, né? Mas, até chegar a isso, precisa do apoio. Então assim é a alma que aceitou a Jesus, ela não sabe nada do mundo espiritual. Então ela precisa de ter alguém que vai conduzir, que vai mostrar o caminho. Ó, aqui não dá certo não, é por esse caminho, aqui, né? E a gente então vai dando a essa pessoa o quê? A palavra de Deus, tá? Vai demonstrando ali a palavra, ó. Seja flexível quanto ao horário e local. Então o local pode ser um pouco antes do culto começar. Se você tiver proximidade na casa da pessoa, pode ser na casa da pessoa. Eu, por exemplo, treinei várias equipes numa igreja que eu fui pastor no bairro de Lourdes, e as minhas equipes iam até a casa da pessoa. Toda quarta-feira a gente tinha um estudo no lar, que era essa apostila de 7 passos que eu falei. E aí as pessoas aceitavam a Jesus, a gente dava 7 estudos na casa dela. A pessoa aceitou a Jesus, a gente perguntava: você aceita receber a nossa visita lá para você dar um estudo? Aceito. Então a gente dava 7 estudos. Aquilo, o que acontecia? Consolidava as pessoas ficavam firmes na presença do Senhor. Elas ficavam bem fundamentadas na casa de Deus, tá bom? O 5º ponto, que nós já estamos terminando, vai falar aí. Atividade de encontros na consolidação. Então eu falei aqui, você vai encontrar para quê? Para orar. Um momento ali de descontração. Revisão de assuntos já estudados, né? Por exemplo, eu vou estudar com o novo convertido sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas? Não. Eu vou estudar com um novo convertido a fé, o amor, a salvação, a santificação, o que é conversão. Eu vou estudar essas coisas, eu vou apresentar a ele os primeiros passos, né? Então nós vamos estudar assuntos das Sagradas Escrituras, mas assuntos básicos, né? Para quê? A pessoa vai começar comendo ali, tomando aquele leite, né? A criança não é assim, né? Mama no peito da mãe, né? O leite materno, né? Então não começa comendo churrasco não, começa devagarzinho, né?
dando o alimento ali para a pessoa ir aprendendo, né? E com o tempo começa a papinha, a comida você vai melhorando, vai mostrando os versículos na palavra de Deus, vai ajudando a manusear a palavra do Senhor, mostrando, ó, aqui é o Velho Testamento, daqui para cá é o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos o livro de Mateus, aí são os evangelhos, né? Aí vai ensinando a pessoa, né, a ter esse carinho, esse amor à palavra de Deus, tá? Então, no tempo aí, ó, de qualidade com seu discípulo, aliás, atividades dos encontros, né? Um encontro com oração, gente. Ensinar a orar, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. Mas, se alguém nos estimular, se alguém nos ensinar, né? Aí a gente aprende. A moça que estava me discipulando, ela falou para mim assim: agora nós vamos orar. E eu falei: mas eu não sei orar. Porque eu achava que oração tinha que ser aquela palavra bonita, né? Tinha que saber das coisas para orar. Ela falou: então ora com o seu coração. O que você sentir no seu coração, fala com Deus. Ela falou assim: a oração é um diálogo seu para com Deus. Então você fala para Ele o que está dentro do seu coração, o que você está sentindo, né? E ali eu comecei, aí ela falou: ó, a oração é sempre no nome de Jesus. Aí me mostrou o versículo: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu falei: opa, então a oração é no nome de Jesus. Aí eu aprendi, né? Então a gente vai, ó, devagarzinho mostrando os detalhes para o nosso discípulo, né? Nós estamos chegando ao fim aí, ó. Por fim, para terminar, nós temos atividades para você cuidar do novo convertido. Gente, a palavra cuidar, é fácil cuidar? Seja sincero. Cuidar é difícil. É difícil. Você vira para o menino e fala: lembrou de escovar os dentes? Aí, então volta lá e escova. Só que você fala assim: eu falei hoje, amanhã eu não preciso falar. Amanhã você fala tudo de novo, né? Acordou, você já foi no banheiro, né? Você já fez, já escovou os dentes, né? Aí você vai ensinando e vai falando. E vai repetindo a mesma coisa sempre. Meu filho, você já pegou no caderno para estudar? Né? Eu estou mexendo no celular. Não, então larga o celular e vai estudar. Isso é fácil? Não, é difícil. A gente repete, mas é uma coisa interessante, que uma das características de aprendizado é a repetição. Então, às vezes, a gente vai pensar que está falando a mesma coisa, e realmente a gente está falando a mesma coisa, mas aquilo de pouquinho a pouquinho está sendo introduzido na cabeça da pessoa, né? Então, devagarzinho, a palavra está sendo enxertada, né? Está sendo germinado, e aquilo vai ter um fruto de bênçãos na presença do Senhor. Então, ó, tem um acróstico aí, ó, cuidado. Requer o quê? Já estou terminando, tá, irmãos? Ó, requer compromisso. Tratar com almas não é fácil, requer compromisso. Eu tenho que lembrar, que eu tenho que ligar, que eu tenho que acompanhar, né? Requer, além de compromisso, união. União, a gente se lembra do Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Requer intercessão. O que é interceder, gente? Sabe qual a diferença de orar e interceder?
Orar, a gente ora por nós. Interceder, eu intercedo por alguém, né? Então eu vou interceder pela Bruna. Senhor, abençoa a Bruna. Ela é uma moça especial, que tem um dom dos céus. Senhor, desperta ela para a tua obra, capacita ela com tua graça, Senhor. A cada dia, meu Deus, em nome de Jesus, eu intercedi. Agora orar, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu entrego a minha vida plenamente nas tuas mãos, guia os meus caminhos, né? Então eu estou orando por mim, tá? A oração é isso, interceder. Então nós vamos interceder pela alma, né? Porque a pessoa vai estar com problemas. Hoje mesmo eu encontrei com uma irmã, e a irmã falou comigo e com a minha esposa de problemas pessoais, de situações familiares. O que eu preciso fazer agora? Quando ela me contou aquela quantidade de coisas, eu olhei e falei, meu Deus, cabe a mim agora apenas orar. Então eu vou interceder, Senhor, toma a vida da irmã fulana, ajuda ela entre os familiares, entra com a solução nesse problema, né? Então, quando ela me falou, eu tenho que me colocar na posição de intercessor. Então, eu falei com ela, olha, você tem um intercessor do seu lado. Nós estaremos intercedendo, nós estaremos em oração, nós vamos jejuar em prol da sua família para que o Senhor venha trabalhar, né? Isso é interceder. Então, cuidado requer também dedicação, tem que ser dedicado, né? Requer também amor, nós falamos aqui o caminho mais excelente, o amor, e responsabilidade, né? Temos que ter responsabilidade. O apóstolo Paulo falou sobre essa responsabilidade. Ele falou assim, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho, se eu não tiver, porque isso foi imposto, como que se ele sentisse o peso do evangelho em suas costas, foi imposto a ele pregar, a fundar a igreja, ele foi chamado para aquilo e foi capacitado para aquilo. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa vos abençoar a cada dia. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade da ministração desta aula e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu quero convidar vocês a colocar sobre os vossos pés, agradecer pela vossa presença. Agradecemos ao nosso pastor Gilney, responsável pela o Além das Quatro Paredes e também pela Cruzada Juiz de Fora para Cristo. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Robson, que foi quem aí trabalhou para a organização deste curso. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Robson a cada dia, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que nós possamos nos posicionar como discipuladores, levando almas para o reino de Deus, né? Tem um versículo, não sei se é Mateus 16, 18 ou 18, 16. Vai falar assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Às vezes, a gente traduz esse versículo como sendo a porta da igreja que estivesse sendo afrontada pelo inferno. Não, não. Aqui é a porta do inferno. Não prevalecerá. Ou seja, é a igreja que vai lá nos ambientes mais hostis para trazer estas almas para Cristo. Que nós possamos estar compromissados com esta palavra a cada dia. Em nome de Jesus, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão na paz do Senhor para os vossos lares. Amém. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus.